E aí, tudo certinho? Achou que estava livre de mim nesse período de quarentena, não é? Pois bem, não vai acontecer não. A gente já fala sobre isso daqui a pouco, beleza? Sério agora, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com as pessoas mais próximas. É uma situação turbulenta que a gente está vivendo, situações novas vão surgindo a cada dia, então é necessária uma adaptação, uma inserção de hábitos aí na nossa rotina, porque a gente tem uma prioridade no momento que é a saúde, maravilha? Por isso mesmo, fique em casa o máximo de tempo que você puder, saia apenas quando for estritamente necessário, cuide muito bem da sua higiene, porque a gente sabe que a principal forma de contágio do vírus é através do contato, e nunca se esqueça daquelas pessoas que têm uma propensão aí a adquirir essa doença com maior facilidade, seja porque tem uma idade um pouco mais avançada ou porque tem alguma outra enfermidade aí que facilite o acesso do Covid aí, tá certo? Então, muito cuidado com isso, é a nossa prioridade no momento, mas também não podemos nos esquecer dos outros aspectos que a gente tem na nossa vida. Por exemplo, um desses aspectos é o que me liga a você, que é a educação. Então a gente se conhece de um ambiente que a gente não pode frequentar no momento agora, que é a escola, não é o mais adequado, portanto, precisamos fazer algumas adaptações aí, e para não se esquecer desse elo, desse aspecto importante da vida de cada ser humano aí, que é a educação. Então, por isso mesmo, nesse período, eu estava dando um jeito aqui, organizando algumas coisas, montei um pequeno estúdiozinho aqui para produzir conteúdo para vocês. Eu acredito que é a maneira mais interessante de se fazer isso, dada a proximidade que a gente já possui, né, a facilidade de diálogo que a gente tem. Existem diversos materiais aí pela internet com ótima qualidade, mas se a gente tiver esse contato um pouco mais próximo, eu acredito que facilita. Então eu resolvi montar isso daí. A partir de agora vou trazer vídeos aí para vocês, para a gente continuar falando a respeito daquilo que a gente estaria falando em sala de aula presencialmente, beleza? Espero sinceramente que isso daqui ajude neste momento, que a gente consiga dar sequência. Obviamente, se você tiver alguma dificuldade, precisar falar alguma coisa comigo, tem sempre os comentários aqui embaixo, né? Esse vídeo está no YouTube, então você pode colocar aqui seus comentários que eu vou responder. E se você preferir, a gente já tem outras formas de contato aí para sanar dúvidas e dificuldades que vocês possam ter aí assistindo a esses vídeos. Maravilha? Hoje a gente começa já com um assunto novo, tá certo? Eu havia pedido para vocês revisarem alguns conteúdos aí através de vídeos da internet aí que já foram produzidos por outras pessoas, mas era só para retomar o conteúdo. A partir de agora, conteúdo novo, sempre com vídeo, vai ter uma atividadezinha na sequência para você fazer, reforçar o conhecimento, maravilha? E a gente vai seguindo aí até que essa situação se reverta, a gente volte a alguma normalidade diferente, com certeza, do que foi até então, mas que a gente retome aí uma normalidade e que a gente possa se encontrar pessoalmente. Maravilha? Então é isso, bom trabalho aí para você e aguarde os próximos vídeos aí, a gente vai se falando. Maravilha? Grande abraço aí, tudo de bom para todo mundo. Vamos lá, então, para saber um pouco sobre a soma dos termos de uma PA finita, deixa eu contar uma historinha para vocês aí, né? Reza a lenda que um cidadão na sua infância, esse cidadão que vocês estão vendo aí na tela agora, o nosso querido amigo Gauss, o príncipe da matemática, esse é o termo que foi dado aí, a notação, o título, né, que foi dado para ele aí. O Gauss estava em uma de suas aulas rotineiras na escola e durante um momento de bagunça da sala, um dos seus professores lá resolveu aplicar uma punição, e essa punição consistia em fazer o quê? Realizar a soma dos números de 1 até 100, né? O professor imaginou que dar uma lição, uma tarefa desse tipo
ia tomar bastante tempo deles e que isso daí ia provocar um silêncio, pelo menos, enquanto eles estivessem realizando a atividade, né? Porém, o nosso amigo Gauss aí, o gênio que era, né? Rapidamente, depois de alguns minutinhos ali, ele deu a resposta e falou que essa soma aí resultava em 5.050. E o professor, né, assustado com aquilo, também nem tinha feito a conta, porque o objetivo não era exatamente achar o resultado, mas sim aplicar uma punição aos alunos, né? Não sabia dizer se ele estava certo ou errado. Então, questionou o nosso amigo Gauss ali para saber como que ele fez esse resultado, como que ele chegou nesse resultado, para ver se havia alguma lógica. E aí o nosso amigo Gauss descreveu o seguinte: olha, se você observar essa soma, óbvio, não falou desse jeito, né? Não com essas palavras, porque o rapaz era uma criança ainda, né? Estava por volta dos 10 anos de idade, se eu não me engano, entre 7 e 10 anos, né? Que ele elaborou essa solução aí. O Gauss chegou para o professor e explicou que, olha, se você observar bem aí a sequência e pegar o primeiro e o último número, né? E se você depois pegar o segundo número com o penúltimo número e continuar fazendo essa separação dos números, né, de fora para dentro, pegar o terceiro com o antepenúltimo, se você observar aí a soma desses caras vai dar sempre o mesmo resultado. E esse resultado é 101. Então, se você observar, pegar aqui o 1, somar com o 100, vai dar 101. Se você pegar o 2 e o 99, também a soma vai dar 101. O 3 com o 98 também. Então, se você pegar, né, sempre partindo das extremidades, e você ir andando uma casa em direção ao centro de cada lado da sequência que você está somando aqui, você observa que esse resultado aqui, ó, vai aparecer sempre, vai ser constante. Então, a cada par de números que você monta seguindo essa regra, você vai ter o resultado de 101. E aí, se você observar que tem 100 números nisso daí, né, de 1 a 100, são 100 números, e você vai dividir em pares, isso daí significa que você vai montar 50 pares de números, cuja soma dá 101. Então, nada mais óbvio do que fazer a conta 50 vezes 101, e isso daí vai dar os 5.050. O que é interessante, né, que esse resultado, além de estar correto, o que é interessante é que na época que o Gauss estabeleceu isso daí, que ele fez esse esquema, esse jeito de fazer essa conta aí, né, não existia ainda nada a respeito de progressão aritmética, de soma dos termos e tal. Então, poxa, essa solução que ele apresentou para fazer essa soma era uma coisa inédita. Então você imagina o impacto que isso daí teve, sabendo que era uma criança de entre 7 e 10 anos, aí, de acordo com os dados, né, que fez isso. Poxa vida, é um negócio fantástico. Então a gente começa, né, obviamente, na hora que foi apresentada uma solução desse tipo, já surgem os comentários e, obviamente, alguns matemáticos vão parar para analisar isso e verificar como transportar isso para qualquer coisa que a gente tenha. Outras situações semelhantes, né? Vamos dizer assim. Por que a gente pode tentar pensar desse jeito? Porque se você observar os números que estão aqui, né, nessa soma, número 1, número 2, 3, 4, 5 e assim por diante, se você observar bem aí, esses números correspondem a uma PA. Por quê? Porque desse cara para esse cara aqui, a gente somou uma unidade. Se a gente continuar fazendo isso para encontrar os outros números, vai ver que isso daí continua até chegar nos números finais dessa sequência aqui, né? Então, se você olha para esses números 1, 2, 3, etc., sem olhar para a soma, sem se preocupar agora com a soma, só os números, você percebe que isso daqui é uma progressão aritmética. Então, obviamente que neste momento, você analisando isso e sabendo que isso daqui é uma progressão aritmética, que tem essa regra, né, que tem uma razão aqui
para se chegar no próximo número, a primeira pergunta que você faz é a seguinte: será que em toda progressão aritmética vale essa propriedade? Se você pegar a soma dos extremos e depois ir, né, de equidistantes, termos de mesma distância aqui, então olha só, passei uma casa para cá, passei uma casa para cá, se eu pego esse cara e esse cara, a soma dá a mesma coisa que o das extremidades, né? Será que isso vale para qualquer progressão aritmética? E a resposta é vale, sim, isso daí sempre vale para qualquer progressão aritmética. Então a gente que já estuda isso daí, já conhece algumas coisas a respeito de progressão aritmética, pode tentar pensar nisso daí de uma forma geral. Como que a gente pensa de uma forma geral? A gente vai pegar aqui, ó, e tentar analisar o que acontece com uma progressão aritmética usando as notações que a gente conhece. Qual que é a notação de PA que a gente conhece, né? A gente usa aqui essa notação para representar os termos de uma PA. A letra A vai significar que o número, né, pertence a uma determinada sequência, a uma mesma sequência, e esse número que aparece embaixo aqui, ele vai determinar a posição dele. Então, se a gente analisar essa expressão aqui, ó, e tratá-la como uma progressão aritmética, eu sei que esse cara é o que está na primeira posição, esse é o que está na segunda posição, na posição 3, esse daqui, e assim sucessivamente, até chegar no que a gente chama do último cara aqui, que é o AN, ele está numa posição N que eu não conheço, eu não sei quantos números tem nessa sequência, pode ter quantos quiser, lembra que a gente está falando de uma sequência na forma geral, né? Então esse cara aqui está numa posição N, a única coisa que eu posso dizer é que o cara que está na posição anterior a ele, uma posição antes, é o cara que está na posição N-1, por quê? Porque se esse cara está numa posição qualquer, posição são sempre números inteiros, relembrando aí, né? O cara que está na posição antes é só pegar a posição que esse cara está e tirar uma unidade. Consequentemente, o cara que está 2 posições antes é só tirar 2 posições do N aqui para a gente saber onde que esse cara está. Correto até aí? Então, só aproveitamos aí para relembrar alguns conceitos e vamos dar sequência aí no que a gente tem para falar a respeito de PA. Vamos lá. Então, eu estou interessado em estudar o que acontece com a soma de todos esses termos aqui, correto? Que é a soma dos termos de uma PA finita. Por que finita? Porque ela para aqui, ó, no cara que está na posição N. Então, como que eu vou tratar essa soma? Bom, a soma é pegar todo mundo que está aqui e colocar sinalzinho de mais entre todo mundo aqui para fazer essa soma. Só que eu vou dar um nome para esse resultado, tá? Esse resultado aí, a soma de todos esses termos, eu vou representar através dessa notação. Olha só, o que significa isso? Que é a soma dos N termos de uma PA que a gente estabeleceu aqui em cima. Então, o que representa a soma de N termos? É pegar todos esses termos aqui, somados entre si, tá? Então aqui é uma forma formal, né, vamos dizer assim, uma forma rígida, né, da rigidez matemática aí, para a gente representar o que é a soma dos termos de uma PA. E o que a gente sabe a respeito dessa soma aqui? A gente sabe que vale aquela propriedade que o Gauss descobriu. Qual que foi a propriedade que o Gauss descobriu? Que se eu somar o primeiro com o último termo, isso daí vai dar a mesma coisa que se eu somar o segundo com o penúltimo termo. E assim sucessivamente para todos os termos que eu tiver na PA, correto? Então o que a gente vai fazer aqui, né? Para a gente chegar no que a gente deseja, que é uma forma de calcular a soma de todos os termos de uma PA, para qualquer PA que a gente encontre, né, a gente vai utilizar um recurso aqui, e esse recurso é o seguinte: eu vou aproveitar que a soma, a adição, tem a propriedade comutativa. O que significa a propriedade comutativa? Significa que se eu pego um número somado com outro, eu posso trocar a ordem desses dois números, que o resultado não se altera. Então o que eu quero dizer?
Se 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 2 também é 5. Eu posso trocar os números de posição, que o resultado não se altera. Então eu vou utilizar essa propriedade, que é uma coisa que a gente já deve saber de início, e eu vou fazer o seguinte, olha só. Se a soma de todos os termos aqui é exatamente igual a isso aqui, eu posso trocar a ordem desses caras. Eu posso escrever isso aqui de trás para frente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso, ó. Eu vou partir do último termo da PA, aí eu vou para o penúltimo, depois o antepenúltimo, e aí eu vou somando todo mundo até chegar no primeiro. Então, se nessa expressão aqui eu estou somando a partir do primeiro, segundo com o terceiro, olha lá, né? E a gente vai chegar até o último, eu posso inverter essa ordem que o resultado não se altera, tá? Então, isso aqui continua sendo a soma de n termos de uma PA. Por que eu quero fazer isso daí? Pelo seguinte, olha só, se eu aproximar essas duas coisas aqui, ó, e tentar realizar agora a soma dessas coisas, como assim? Eu vou somar essas duas equações aqui. O que vai acontecer, né? Isso é uma propriedade que a gente também tem em equações, que se você soma o mesmo número dos dois lados da equação, o resultado, a equação, não se altera. Então, já que isso aqui é a mesma coisa que isso, e isso é exatamente a mesma coisa que isso, eu posso somar esses dois caras que estão aqui na esquerda e eu posso somar todo mundo que está aqui na direita. Só que quando eu for fazer isso, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou somar os termos correspondentes aqui, as parcelas correspondentes. Então eu vou pegar a primeira parcela daqui de cima e somar com a primeira parcela daqui de baixo. Vou pegar a segunda parcela daqui, vou somar com a segunda daqui. A terceira parcela daqui com a terceira parcela daqui e, obviamente, que eu vou ter uma correspondência até chegar no último termo. Se eu pegar o antepenúltimo, vou somar com o antepenúltimo. O penúltimo com o penúltimo. E o último com o último cara aqui. Então, o que eu vou obter é o seguinte. Do lado esquerdo, eu tenho a soma de n termos e a soma de n termos. Então, isso daqui vai dar 2 vezes essa soma. E aqui, eu vou ter essas somas dos termos, das parcelas aqui, correspondentes. Olha como que vai ficar, né? A gente vai ter então aqui do lado esquerdo a soma, 2 vezes a soma dos n termos, e aqui ó, o primeiro com o primeiro, então tá aqui. O segundo com o segundo, tá aqui. O terceiro com o terceiro, tá aqui, e assim sucessivamente até chegar no último, ó, que seria o AN mais o A1. Aqui eu posso colocar em qualquer ordem, porque como eu disse, a soma desses caras aqui, se eu posso escrever em qualquer ordem que o resultado não se altera. Porém, quando a gente faz isso daqui e coloca entre parênteses, observa bem o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou pegando o primeiro termo da sequência e somando com o último. Então eu estou pegando esse cara com o último termo. Quando eu pego esse aqui, eu estou pegando o segundo termo da sequência e somando com o penúltimo. Quando eu pego o terceiro e somo com esse aqui, que é o que aparece aqui embaixo, estou pegando o terceiro termo com o antepenúltimo. Vocês lembram que na representação daquilo que a gente falou lá da PA, lá, né, que o Gauss enfrentou, é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu estou pegando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e eu sei que isso aqui, portanto, vai dar a mesma coisa que isso aqui, que vai dar a mesma coisa que isso aqui, que vai dar a mesma coisa dentro de todos esses pequenos parênteses que a gente está vendo. Então, se eu quiser, eu posso escrever isso aqui, ó, como o resultado disso aqui. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer isso, olha só. No lugar de A1 mais N, eu vou manter o A1 mais N. Só que aqui, quando eu pego ó, o segundo termo somado com o penúltimo, o resultado não é a mesma coisa que eu pegar o primeiro com o último. O resultado é o mesmo. Então, ao invés de escrever isso aqui, eu vou escrever isso. Ao invés de escrever o terceiro com o antepenúltimo, eu vou escrever isso daqui.
Então, no lugar de todos esses parênteses que surgiriam aqui, ó, eu posso fazer essa troca. Por que eu estou querendo fazer essa troca? Porque a partir do momento em que eu a faço, que eu troco todos os parênteses que aparecem aqui, sempre pelo mesmo resultado, olha só, eu tenho aqui um número, isso aqui é o mesmo número, isso aqui é o mesmo número, isso aqui é o mesmo número, a mesma soma. Ela está aparecendo várias vezes. Quantas vezes, na verdade, isso daí está aparecendo? Isso daí está aparecendo N vezes. Por quê? Porque se eu tenho N termos aqui, ó, à medida que eu somo o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, eu estou fazendo essa soma aqui, ó, exatamente N vezes, porque existe uma correspondência entre todos esses caras aqui, ó, tá? Então essa soma aparece N vezes. E isso daí me permite escrever essa expressão, que dependendo do tamanho de N, pode ser gigantesca. Ela me permite que eu escreva isso daqui como uma multiplicação. De que forma? Assim, ó. 2 vezes o SN, porque eu não mexi do lado esquerdo, significa o quê? Que eu vou pegar o A1 mais o AN e vou multiplicar por N vezes. Por quê? Porque esse resultado aparece N vezes nessa expressão, tá? E se eu estou querendo achar quanto vale o SN, que é a soma dos N termos, aqui eu tenho um 2 que está fazendo o quê? Que está multiplicando essa soma. Então eu posso pegar esse cara e passar para o outro lado com a operação inversa. O que significa isso? Que a soma de N termos aí, de uma PA, é exatamente igual ao A1 mais o AN, vezes N vezes, por causa dessa expressão aqui, dividido por 2. Então, olha só que interessante, né? O que acontece? Para saber qual que é o resultado de somar todo mundo que está aqui nessa progressão aritmética, observe, eu não preciso fazer a soma, não preciso conhecer ninguém. Eu só preciso conhecer o primeiro termo, o último termo e a quantidade de termos que a gente tem. Se eu tiver o primeiro e o último termo e souber quantos termos tem nessa sequência, eu consigo fazer a soma de todo mundo sem ter que pegar cada um dos termos aqui e ficar fazendo essa conta manualmente. Lembra lá do caso do Gauss lá? Se você pegar os números, né, de 1 até 100 e somar todos os números, a princípio, sem saber isso aqui, o que você faria normalmente? Você pegaria e começaria. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10 e assim sucessivamente. Só que isso daí vai dar um trabalho violento. Então, para que trabalho se a gente consegue chegar nisso daqui, né? Então, essa formulinha aqui é essencial, é uma formulinha que vocês precisam conhecer aí para trabalhar com essa soma sem ter que ficar fazendo a coisa de forma braçal, tá ok? Então, isso daqui é o que a gente queria chegar, uma fórmula simples para se calcular a soma de uma sequência que é uma progressão aritmética. Beleza? Então, vamos guardar isso daí e vamos ver alguns exercícios agora para a gente poder resolver depois uma listinha que eu vou passar para vocês. Bora lá então. Observa esse primeiro exercício aí, ó. Ele está pedindo para a gente dar uma olhada nessa tabela. Essa tabela contém a produção de uma determinada empresa em unidades nos anos aí anteriores ao nosso ano de 2020 até o ano de 2017. Então, desde 2010 até 2017, a gente observa que a empresa produziu aí uma quantidade crescente, né, de produtos, de unidades desse produto, que a gente não sabe o que é exatamente, tá? Mas a gente tem aqui o registro de toda a produção e aqui ele está pedindo para a gente quantas unidades a empresa produziu de 2010 a 2017, que seria a soma disso daqui. É um resultado relativamente simples de se fazer, né? É só somar esses caras aqui, não é uma soma tão difícil. Porém, se eu observar aqui, ó, a quantidade da produção,
Se a gente vê direitinho, a gente vê que é crescente, mas que existe um padrão de crescimento. A cada ano que passa, o crescimento aqui da produção é uniforme. O que significa isso? O crescimento é sempre o mesmo. Do ano de 2010 para o ano de 2011, aumentou 2.000 unidades. De 2011 para 2012, também aumentou 2.000 unidades. Ou seja, de ano em ano, a gente tem um acréscimo de 2.000 unidades. Então, se a gente trabalhar isso daqui como uma sequência de números, a gente tem aqui uma sequência de números que é uma progressão aritmética. A gente tem um mesmo número sendo somado para obter o próximo número da sequência. Então, isso permite que a gente calculasse, por exemplo, quanto que essa empresa deveria produzir em 2020, sem considerar, obviamente, o caso do coronavírus, correto? Voltando à nossa questão aqui, quantas unidades a empresa produziu de 2010 a 2017? A gente tem que realizar essa soma, mas não vamos fazer essa soma de forma braçal, vamos utilizar o que a gente conhece. Se isso daqui é uma PA, portanto, esse cara aqui é o primeiro termo, esse cara aqui é o último termo. Eu tenho a quantidade de termos aqui, né? São 8 anos de produção aqui, então nosso N é 8. E eu sei também a razão, que é 2.000. Então, lembrando que numa resolução de exercício a gente sempre precisa colocar aqui todos os dados que a gente conhece, né? Olha lá, primeiro termo que é o A1, 10.000, a razão 2.000, o número de termos é 8 e o A8, que seria o último termo aí da sequência, 24.000. Se a gente pega então a fórmula aqui, ó, da soma dos N termos de uma PA finita, né? Eu posso pensar assim, poxa, eu quero a soma de 8 termos, então meu N aqui é 8. Então eu vou ter a soma de 8 termos, é a soma do A1 com o A8 vezes 8 sobre 2. É o que aparece aqui já substituído, olha lá, né? Então aqui, quero a soma dos 8 termos, eu conheço o A1, eu conheço o A8, o N eu já substituí, não vou precisar do R, apesar de ter colocado ele aqui, tá? Então é só fazer a substituição desses dois caras. A gente vai ter então que a soma de 8 termos é 10.000 mais 24.000 vezes 8 sobre 2. Fazendo essa conta aqui, a gente pode pegar o 8 e simplificar com o 2, né? 8 dividido por 2 vai dar 4. A gente tem 10.000 mais 24.000, 34.000. 34.000 vezes 4, resultando em 136.000 unidades. Está aí a soma, portanto, dessas produções aqui do ano de 2010 a 2017, sem fazer de forma braçal. Beleza quanto a isso? Espero que sim. Tendo dúvidas, a gente vai aguardar aí vocês mandarem alguma coisa pelo Classroom para a gente tira as suas dúvidas aí. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver o próximo exemplo, bem simples, mas bem interessante também. Calcule a soma dos N primeiros números ímpares. Então, observando aí, a gente tem um cálculo, né? Tá pedindo um cálculo aí a respeito de números que a gente já conhece aí, são tranquilos, né? Quem são os números ímpares que a gente conhece, né? O 1, o 3, o 5, o 7, isso daí segue infinitamente. Eu tenho infinitos números ímpares. Porém, eu sei que esses caras aí, dispostos do jeito que eles estão aí colocados na tela, você pode observar que esses caras aí consistem em uma PA. Eles correspondem a uma progressão aritmética. Por quê? Eu estou começando num determinado número e para chegar no outro número eu sempre tenho que fazer o quê? A soma de um mesmo número, nesse caso aí o número 2. Então eu tenho que sair de um número para chegar no outro, sempre somar 2. E isso daí segue infinitamente, tenho, portanto, todos os números ímpares. Então vamos pensar assim, ó, se eu quero a soma de n números ímpares, tá? Eu preciso ter, de acordo com o que a gente viu na fórmula da soma, eu preciso ter o primeiro, eu preciso ter o último, e eu preciso ter a quantidade de termos que eu estou somando. Então, nesse caso, ele está falando que eu tenho n números ímpares. O que significa isso? O número, a quantidade, não está definida.
Portanto, a gente não vai conseguir chegar num resultado definido, mas sim numa fórmula que vai me dar a quantidade, a soma, né, no caso, dos n primeiros números ímpares em função da posição. O que significa isso? Que dependendo de quantos números ímpares eu pego, essa fórmula vai me dar a resposta exatamente para essa quantidade, né? Então o que a gente observa é que a gente vai ter uma resposta aqui, ó, que vai depender do valor de n. Por isso que a gente diz que ela vai estar em função de n. Bom, mas se eu preciso do primeiro termo, o primeiro termo eu sei quem é, o 1. Eu preciso saber quem é o último cara. Então, por exemplo, se eu parar na posição 239, quem é o número ímpar que está na posição 239? Eu preciso saber. Então, para saber isso daí, como eles não me dão nenhuma fórmula, eu tenho que tentar descobrir essa fórmula. Se vocês bem se lembram dos exemplos que eu passei em sala de aula, eu sempre falei para vocês, olha só, sempre que você precisar descobrir o termo geral de uma PA ou de uma sequência qualquer, o interessante é a gente colocar isso daí numa tabela relacionando a posição com o número que está naquela posição. Então, se você observa aí, ó, a gente pode construir uma tabela desse jeito. Na posição 1 eu tenho o número 1, na posição 2 eu tenho o número 3, na posição 3 o número 5, posição 4 o número 7, na posição 5 o número 9, e assim sucessivamente. Eu quero saber quem é que está na posição N, o cara que vai aparecer aqui. Então o que a gente tem que tentar pensar aí, ó, é em como que eu faço para chegar nesses caras aqui dessa sequência. Eu sei que eu começo no 1. E a partir do 1 eu preciso fazer o que para chegar nos próximos termos aqui? Eu preciso somar 2, né? Então olha só, eu começo aqui do 1 e para sair desse 1 e chegar no 3, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar esse 1 e vou somar uma vez o número 2. Então 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Beleza. Para sair daqui do 1 e chegar no 5, o que eu preciso fazer? Preciso somar 2 uma vez, preciso somar 2 mais uma vez. Ou seja, eu preciso pegar o 1 e somar 2 vezes o 2. Para chegar no 7, eu tenho que sair do 1 e fazer o quê? Soma 2, soma 2, soma 2. Ou seja, sai do 1 e soma 3 vezes o número 2. Para sair do 1 e chegar no 9, preciso somar 4 vezes o número 2. Então, se você observa aqui, ó, que relação que isso daqui tem com a posição? O 1 sempre aparece aqui. O 2 que você está somando sempre aparece. A única coisa que está mudando é a quantidade de vezes que você acrescenta um 2. E se a gente observa, olha só, quando a posição é 2, é uma vez que eu tenho que somar o 2. Se a posição é 3, é 2 vezes. Se a posição é 4, é 3 vezes que eu tenho que somar o 2. Se a posição é 5, 4 vezes. Ou seja, é sempre uma vez a menos, né, o número da posição. Então, se a posição é 2, aqui é 1. Se aqui é 3, menos 1 vai dar 2. Se a posição é 4, menos 1 vai dar 3. Se a posição é 5, menos 1 vai dar 4. Isso daí faz com que eu descubra que quando eu chegar na posição N, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 1 e eu vou somar um certo número de vezes o número 2. Que número de vezes é esse daí? É sempre a posição menos 1. Ou seja, a gente vai ter o 1 lá do início, somado com n menos 1, que é a posição menos uma unidade, vezes o 2 para chegar nesse cara aqui. Então eu posso dizer que aqui o termo que está na posição n, que é o AN, vai ser obtido através dessa fórmula. E aí, se eu fizer a distributiva aqui e somar tudo, eu vou ter essa situação. Olha lá. O AN, o cara que está aqui nessa posição, é exatamente o que está escrito aqui, ó. 1 mais n menos 1 vezes 2. Fazendo a distributiva aqui, o 1 permanece, 2 vezes n, 2n, 2 vezes menos 1, menos com mais dá menos, 1 vezes 2, 2. Consigo juntar esse 1 com esse menos 2, eu tenho R$1, estou devendo 2, pago 1 e continuo devendo 1. O 2n não mexe. Ou seja, o cara que está na posição N
ele vai ser dado por essa expressãozinha aqui, ó, 2 vezes o n menos 1. Faça o teste aí, ó, para qualquer posição dessa daqui, você vai encontrar o cara que está na respectiva posição, ok? Então vamos lá, para fazer a soma então desses n números ímpares, o que eu tenho que fazer de acordo com a fórmula? Eu preciso do cara que está na primeira posição, do cara que está na posição n, e o n é o número de termos que eu tenho. Então, se o cara está na posição n, eu vou ter n termos. Fazendo a substituição desses dois caras, o A1 é 1. E o AN é essa expressão que a gente obteve aqui, ó. Então, aqui dentro do parênteses, eu posso pegar esse 1 com menos 1, vai dar 0. 1 com menos 1 vai dar 0. Vai sobrar o 2n. 2n vezes n vai dar 2n ao quadrado. E esse 2 aqui, como está multiplicando, pode cortar com esse 2 aqui, a gente pode eliminar ele, porque tem a multiplicação aqui e a divisão. Portanto, desculpem, o resultado aqui é esse, olha lá. Mais 1 com menos 1 cancela, sobrou 2n vezes n, que vai dar 2n ao quadrado. Esse 2 com esse 2 cancela, e eu tenho aqui, portanto, n ao quadrado. Olha só que bacana, né? Sempre que você soma n números ímpares, é você pegar o n, que é a quantidade de números que você pegou, e elevar ao quadrado. Quer ver? Olha só, pega o primeiro termo só. Então, se você pegar a soma do primeiro termo com só ele, o que vai acontecer? Vai dar, o cara está na primeira posição, 1 ao quadrado dá 1. Agora, e a soma dos dois primeiros termos? 1 mais 3 dá quanto? Dá 4. Olha que maravilha aqui, ó. São duas posições, 2 ao quadrado, 4. Se você pegar as três primeiras posições, 1 mais 3 dá 4, mais 5 vai dar 9. Então são 3 posições, 3 ao quadrado, 9. Pega aqui, ó, até a quarta posição. 1 mais 3 dá 4, mais 5 dá 9, com 7, 16. Então se você pegar 4 posições, vai dar 4 ao quadrado e o resultado é 16. Se você quiser continuar para mais posições, pode fazer o teste, mas isso daqui é válido, correto? Então tá aqui uma fórmula extremamente interessante, né? Para você somar n números ímpares, os n primeiros números ímpares, basta você pegar o quadrado da última posição que você está somando, né? Bem mais fácil do que fazer a soma termo a termo. Então é isso, paramos por aqui neste momento. Em breve um próximo vídeo aí com mais assuntos novos, mais conteúdo aí para você. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, dificuldade, já sabe como falar com a gente. A gente se vê no próximo vídeo então, ok? Um abraço, tudo de bom aí para vocês.